Tudo bem com vocês? Vamos lá. Mais um videozinho aí, né? Agora a gente vai colocar aqui a situação. Vamos terminar, né? No caso, a situação de aprendizagem 1. Então, a atividade 3, que é sobre palavras cruzadas. E assim a gente finaliza essa situação e pula para 2 ali, para a gente já finalizar a semana que vem aí com sucesso, tá? Então vamos lá. A situação 3, a situação 1, né? No caso, a situação de aprendizagem 1, ela tem vários tópicos. E num desses tópicos ela está falando sobre o normativo de segurança. Ela está falando sobre seguro de equipamento, sobre as normas, né, as normas de higiene e limpeza. Ela está falando sobre fiscalização, sobre a utilização de EPI e várias coisas dentro daquele contexto da Game Station, tá? Então, esse contexto da Game Station que está sendo colocado, a gente precisa ajudar eles a completarem, né, esse relatório que foi proposto na atividade. E esse relatório ele veio junto com uma atividade de... Ho, ho, ho! Cada um tem que completar, tá, a atividade, porque se não completar a atividade, vocês não conseguem gerar pontuação referente a essa situação. E aí ele está falando assim que nós precisamos ajudar aí o gestor, que é o Zeca, a realizar as ações, né? Relacionadas a esses problemas. Então, as ações elas estão definidas dentro das frases que estão sendo colocadas. Essas frases elas estão sendo colocadas na horizontal e na vertical, então a gente vai completar aqui para ficar fácil de vocês compreenderem. Primeiro ponto que a gente vai olhar na horizontal. Então, a gente vai olhar todas nesse momento, nesse formato, tá? Ali na horizontal. No número 1, quando vocês quiserem estar preenchendo, é só clicar em cima. Vocês vão ver que ele vai ficar amarelinho e vai abrir aqui, ó, para vocês colocarem o textinho. Ele vai falar quantas letras tem e eles vão colocar a frase. O auditor da seguradora virá à empresa para saber as reais do sinistro que resulta no acidente. O que um auditor ele vai fazer quando ele olha isso? Quando acontece algo dentro da empresa, eu preciso saber o que aconteceu. Eu preciso saber o que levou àquele sinistro e o que resultou disso. Então, eu estou buscando quais são as causas. Eu escrevo causas. Escrevi causas, eu dou ok. Certo? Deu ok, ela vai preencher ali. Primeira palavrinha, 10. Então, vamos lá. A segunda, que é a número 4, vou fazer a mesma coisa, clico. Aí ela vai ficar na horizontal, escrito 4 palavras, tá? E aí ela vai dar o textinho. A da empresa estava sem presidente, pois não havia acontecido as eleições internas por questões políticas entre os colaboradores, empresa e sindicato, prejudicando sensivelmente os processos internos de segurança do trabalho. Quando eles falam que A, né, no caso, dentro da empresa está sem presidente, uma empresa, quando ela existe um limite lá, mas se eu não estiver enganado, gente, são 50 funcionários. Cada 50 funcionários você tem que ter uma comissão interna, né, que rege, né, ali o contexto de segurança do trabalho dos funcionários. Se existem questões políticas relacionadas, o problema maior que se vê nisso entre os funcionários hoje em dia nas empresas é relacionado à condição de estabilidade. Né? Então, isso é uma coisa que muitos funcionários buscam, né, dentro da empresa, participar dessa comissão interna por questões de estabilidade de emprego. Tá? Nem sempre por querer participar ativamente, enfim, dessa comissão interna, né? O que é ruim, porque eu acho que isso tem que ter uma participação ativa do funcionário, até porque é uma comissão formada por funcionários e por funcionários eleitos, né? No caso, que é o que está falando aqui, eleito pelos próprios funcionários da empresa, e tem também um contraponto relacionado aos funcionários que são colocados pela empresa, né? Então aí se forma uma comissão conjunta para isso aí, tá? Se eu tenho problemas com isso, consequentemente os processos internos relacionados a normas e seguranças eu também vou ter problemas relacionados a ele. Então essa comissão interna ela chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou CIPA, certo? Conseguimos a segunda. Vamos para a próxima, a número 7.
vou clicar nela, ela vai abrir aqui, horizontal 9 palavras. Aí ela fala assim, você deveria realizar de investigação do acidente, pois não havia EPI suficiente para todos os colaboradores da fábrica, e o acidentado estava sem o macacão do departamento de produção. Então, a gente tem duas situações. Tem a situação da falta de EPI, ou seja, não tem EPI para todos os colaboradores, e um colaborador que se acidentou, ele estava sem a devida identificação do local. Porque isso é um equipamento obrigatório. Uniforme, gente, também é obrigatório dentro das empresas, tá? A gente também tem que levar isso muito em consideração aí, quando, enfim, né, quando a gente está na empresa aí e a gente está no nosso dia a dia de trabalho. Então, o uniforme é importante, tá? Principalmente quando se fala em produção, porque o uniforme ele acaba te identificando com determinada área. Então, o que eu devo fazer dentro desse processo? É um relato, tá? Então, aqui, o que se pede eu tenho que fazer um relatório de acidente, para onde eu vou relatar o acontecido, o ocorrido, ver os porquês, as causas e o que eu posso fazer para estar trabalhando posteriormente. Então, relatório. Certo? Então, beleza. Cheguei aqui, vou passar para o próximo, que é o 10. Cliquei aqui, abriu, horizontal, 3 palavras. E aí tem uma outra coisa bem interessante que eles falam, que a gente está falando aqui sobre CIPA, relatório de acidente e tudo mais, são equipamentos que protegem, nos protegem no dia a dia dentro da empresa, né? Então, o colaborador ele deve sempre utilizar para diminuir possíveis danos causados pelo acidente de trabalho. Não havia normas claras sobre isso na empresa. Quando você está dentro de uma empresa de pequeno, grande, médio porte, você tem que ter as normas referentes à higiene e segurança, né, em medicina do trabalho. Você tem que ter tudo isso aí já em mente para estar, inclusive, colocando isso para o colaborador, para passar para ele aquilo que é necessário ele estar fazendo, o que é necessário ele estar utilizando para sua própria proteção. Tá? Lembrando que para qualquer tipo de atividade laboral, onde eu vou trabalhar em um determinado equipamento, uma determinada área, onde eu possa oferecer riscos, né, à minha saúde de forma individual, eu preciso utilizar um equipamento de proteção. Existem dois tipos, existe o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, o EPI e o EPC, só que aqui a gente está falando do equipamento de proteção individual, porque ele está falando que o colaborador deve sempre utilizar. Então, é obrigatório, tá? Inclusive, se eu ofereço esse EPI e o colaborador não utiliza, eu estou me resguardando. O problema que a gente está vendo aqui é que lá na empresa, na GameStation, né, no caso da nossa atividade, não havia um normativo muito claro relacionado à utilização desse equipamento. Inclusive, em outra situação, também não havia o equipamento colocado para todo mundo, tá? Ou seja, disponibilidade desse equipamento para todos. Tá bom? Então, aqui, nesse caso, é o EPI. Beleza? Então, a gente terminou a parte horizontal. Então, vamos para a parte vertical. A parte vertical, ela está falando sobre seguro. Certo? Então, ela está falando aqui sobre todo esse aparato de seguro, quais são os contratos, o que significam os termos, né, seguros de equipamento, enfim, e tudo mais. Então, essa já é uma outra coisa. A gente está falando de seguro coletivo, seguro da empresa, que também tinha um problema também, que foi identificado, e aí, com a nossa ajuda, a gente vai conseguir completar essas frases aqui para ajudar o seu Zeca lá, tá? O seguro, ele exige que a empresa entre em contato imediato com a mesma para o envio do fiscal que irá verificar em loco se o relatório feito pelo representante da empresa naquele momento procede à verdade. Lembra que lá em cima a gente está falando que você deve realizar um relatório de investigação, que a gente colocou? Então, beleza, ele vai pegar esse relatório e ele vai verificar se esse relatório corrobora com realmente o que aconteceu. Vai vir um fiscal fazer isso, tá? E o que o seguro existe mesmo após no caso do 4, peraí. Aqui, ó. No caso do 4, o que ele está falando é que após o sinistro é quando ocorre alguma situação, tá? Então, vamos lá.
sinistro. E preencheu. Então, quando ocorre o sinistro, aí eu aciono o fiscal que vai vir ali, depois do meu relato, fazer as verificações para fazer o confronto e ver se realmente aquilo aconteceu naquela forma que foi passado, tá? Aí, depois disso, tá falando aqui com o senhor James, né, que é o auxiliar aí, que é o que auxilia o seu Zeca, fez um seguro sobre todos, que é o proprietário, no caso, fez um seguro sobre todos os equipamentos da fábrica. Então, ele fez um seguro coletivo, um seguro geral, tá? Assim sendo, no caso, nós deveríamos verificar a apólice de seguro, já falei aqui o termo, tá, gente? A apólice de seguro para saber exatamente o valor específico para danos no robô que aconteceu, enfim, a situação. Eu clico aqui e vou colocar a apólice. Save. Assim sendo, você deveria ficar a... Entrou a apólice, tá, gente? Só que eu acho que ela tá sem acento. Aqui, ó, tem acento aqui, tá? Lembrando que a palavra tem que ser escrita igual ao termo original, porque senão ela dá erro, tá? Porque às vezes vocês vão fazer, vai dar uma divergência na pontuação, falar, mas eu escrevi tudo. É por conta da acentuação. Aí depois a última, gente, toda organização deve possuir bem definidas as suas de higiene, medicina e segurança do trabalho para todos os seus colaboradores tenham ciência e ajam com responsabilidade. Nesse caso aqui, o que ele está falando para vocês é que os colaboradores eles têm que ter as normas de higiene, segurança e limpeza bem definidas. Então, quando você viu lá em cima que ele, para utilizar a EPI, tem que ser entregue para ele, e as normas da empresa não estavam sendo claras, então aqui está falando que as normas precisam estar claras para todos. Então a gente vem aqui e coloca as normas, certo? Depois de feito isso, gente, a gente completou o quadrinho, a gente fez horizontal, vertical, já fez tudo bonitinho. Vocês fizeram isso para vocês finalizarem, vocês podem colocar fim do jogo ou revisar. O revisar ele vai dar ali qual a pontuação. Vocês viram que apareceu aqui e tal, parabéns, se quiser jogar de novo, pode jogar, caso vocês tenham errado, mas nesse caso não é necessário. Feito isso, passem para a próxima tarefa, tá? Eu vou finalizar a parte 1 aqui agora com vocês, tá? E já logo após a gente já vai colocar sobre a situação 2, todos os materiais referentes às atividades para que vocês possam desenvolvê-las aí e entregar dentro do prazo, tá bom? Gente, obrigado, Deus abençoe e não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal aí para estar auxiliando, Professor Israel. Valeu, gente!